Amados irmãos e amadas irmãs, hoje ingressaremos na quinta parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças, que, como já sabemos, constituem o arcabouço determinante do denominado Sermão do Monte, proferido por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. No encerramento de nossa conversa passada, se me lembro bem, afirmei que começaríamos esta nova etapa enfocando 4 tópicos que nos trazem uma luz valiosa sobre a magnitude desse pronunciamento inigualável do Divino Mestre, o Mashiach de Deus. Tópico 1. A prática da justiça. Em Mateus 6:1, o Divino Mestre adverte contra a realização de atos de justiça diante dos outros, para ser visto por eles. Essa exortação introduz a crítica à religiosidade externa, destacando a importância da intenção e da motivação por trás das práticas religiosas. O Mashiach não desvaloriza a prática da justiça em si, muito pelo contrário, mas a busca por reconhecimento humano, que muitas vezes acompanha essas ações. A verdadeira justiça, conforme ensinada por ele, praticada por ele, é realizada na presença de Deus, não para exibição pública ou para a acumulação de mérito pessoal ou social. Tópico 2. A oração. Nosso Senhor Yeshua prossegue, criticando a maneira como a oração é praticada por aqueles que amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Em contraste, ele instrui seus seguidores a orarem em secreto, em um lugar privado, onde a oração não é contaminada pelo desejo de aprovação humana. Essa instrução não apenas desafia a prática de orações públicas ostentosas, mas também enfatiza a importância da sinceridade e da intimidade na comunicação com Deus. A oração modelo, denominada Pai Nosso, é apresentada por ele como um guia para uma oração autêntica, focada na adoração, na dependência da vontade e da ação de Deus e na busca pelo reino de Deus, em vez de escorar-se na autoexaltação. Tópico 3. O jejum. Da mesma forma contundente, o Mashiach de Deus aborda a prática do jejum, criticando aquelas pessoas que desfiguram seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Novamente, o foco está na intenção por trás da prática. O jejum, em sua essência, é um ato de humildade e disciplina espiritual. Mas quando realizado para ganhar a estima dos outros, perde seu valor e significado. Em seu incomparável ensinamento, nosso Senhor Yeshua encoraja um jejum que é invisível aos olhos humanos, mas reconhecido por Deus. E é isso que importa. E isso reforça a ideia de que a verdadeira piedade reside na disposição do coração e não na demonstração externa. Tópico 4. A busca pela aprovação divina. Em todas as suas críticas, o Divino Mestre realinha o foco da prática religiosa, retirando-o da aprovação humana e conduzindo-o para a aprovação divina. Ele destaca uma verdade fundamental. O Altíssimo Deus vê o que é feito em secreto e recompensa a sinceridade e a autenticidade.
Essa reorientação desafia as pessoas que o seguem a examinarem suas motivações e a cultivarem uma relação com Deus que seja genuína, sólida, profunda e nunca mediada nem condicionada pela busca de reconhecimento social. Amados irmãos e amadas irmãs, concluindo essa breve introdução, que é uma pálida demonstração do que virá a seguir a respeito do núcleo do Sermão do Monte, gostaria de destacar que a forte crítica à religiosidade externa é um chamado à autenticidade espiritual. Com suas palavras irrefutáveis, nosso Senhor Yeshua HaMashiach desafia as normas religiosas de sua época, propondo uma prática de fé que é interior, sincera, focada na relação com Deus, em vez de concentrada na aparência externa, na aprovação humana. Essa mensagem poderosa é, ao mesmo tempo, um conforto e um desafio para as pessoas como nós, genuínas seguidoras do Mashiach. Não somente aquelas daquela época, mas em todas as eras também, além de nós, convidando-as e convidando-nos a refletir sobre a natureza da devoção verdadeira e a buscar uma fé que é vivida verdadeira e exclusivamente diante de Deus, jamais diante dos homens. Na sequência, adentraremos na preleção propriamente dita sobre as 9 bem-aventuranças, enfaticamente pregadas por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, cuja relevância já foi repetidamente destacada. O tema será apresentado em blocos, que serão precedidos por uma introdução. Preliminarmente, gostaria de tecer 4 considerações sobre o numeral 9, que em hebraico corresponde à letra Tet. 9 é o número de gestação, de semeadura, é o tempo de investimento até a colheita. Primeiro aspecto, ou a primeira consideração, ele reflete o período gestacional humano padrão. Como regra geral, claro, salvo excepcionalidades de nascimentos chamados prematuros, são necessários 9 meses para um ser humano nascer. Segunda consideração, o numeral 9 representa o bem ou o mal. Leamos Devarim, ou Deuteronômio 30, versos 18 e 19. Então, eu declaro-vos hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais, tu e tua descendência. Fala do próprio Altíssimo Deus. Terceira consideração sobre o numeral 9. Ele pode também simbolizar uma pessoa rendida totalmente a Deus ou, antagonicamente, rebelada contra ele. Lembremos que Moisés feriu a rocha 2 vezes, configurando-se como rebelde à ordem que Deus lhe dera para falar com a pedra. Quarta consideração. 9 são os dons, pelo menos os principais,
do Santo Espírito dados à congregação de Deus. Esses têm a função de auxiliar as pessoas crentes na semeadura da Bessorá, ou Evangelho, do Reino. O fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22, subdivide-se em 9 partes principais. Diz Paulo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Aqui precisamos fazer um pequeno comentário. O frutificar no Espírito é a evidência de que o seu poder está gestando em nós o caráter do Mashiach. Observamos hoje que muita gente está conformada, limitada, acomodada. Vocês conhecem aquela frase, deixa a vida me levar? Pois é, isso está acontecendo com um grande número de pessoas. No entanto, devemos sempre querer mais em tudo. Não se trata de murmuração, mas de gratidão pela graça do Altíssimo Deus. Porém, sempre precisamos querer algo a mais. Mas em que sentido? Em que nível? Sobretudo no quesito aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. É isso que nós podemos chamar, na falta de uma conceituação melhor, de insatisfação produtiva genuína. Depois disso, qual é o próximo passo? Alguém dirá criatividade. Prefiro dizer inventividade. Gosto de associar o verbo criar e todos os seus derivados apenas e tão somente ao Criador de tudo o que há. Mas isso é uma posição apenas pessoal. Mas vamos deixar as limitações e abrir a mente para a gestação inerente ao numeral 9. O que vem agora, depois que nós detectamos a insatisfação produtiva, surgiu a inventividade que foi despertada. Vem o que na sequência? O investimento propriamente dito. O que nos dispomos a fazer para atingir nosso propósito? Essa é a pergunta que devemos fazer. Já que temos um propósito, o que nos propomos a fazer para chegar até ele? O reino de Deus, evidentemente, não dá salário a ninguém, mas proporciona lucros extraordinários. No entanto, só conseguimos chegar até ele com dedicação adequada. Um outro aspecto importante na nossa sequência é a resiliência. Resiliência é uma palavra que congrega perseverança e resistência, ou seja, sabermos o que queremos diante das adversidades e agirmos de maneira apropriada. Não devemos confundir resiliência com teimosia, porque essa palavra traz no seu bojo o significado de persistir no erro, ignorando ou negligenciando as possibilidades de correção. Agora, visitemos Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa frase do Mashiach aplica-se incondicionalmente a todos os cenários e todas as situações? Vocês certamente terão respondido: não. Há pré-requisitos embutidos nessa frase, nesse ensinamento do Divino Mestre. Está subentendido que, ao pedirmos algo, devemos ter certeza do que queremos. Para buscá-lo, temos de saber onde está, ou seja, aos pés do Mashiach.
Batei implica em persistência. Tudo isso é preparação para entrarmos no estudo das 9 bem-aventuranças. Agora, nós vamos começar a estudá-las. Em hebraico, elas são denominadas ashrei, que é uma palavra que contém a ideia de uma felicidade completa, eu diria até indescritível, neste plano em que estamos vivendo, e que não depende das circunstâncias. Nosso Senhor Yeshua afirmava a importância de sermos felizes a partir das ordenanças do sempiterno Deus. Nós vemos que o Divino Mestre elenca 9 princípios para que uma pessoa seja bem-aventurada. E esse número representa a gestação necessária, como já foi mencionado. Essa é, portanto, a dimensão da palavra Ashrei. Nessa palavra, nós encontramos o vocábulo Asher, que expressa a felicidade genuína, que vem de dentro e preenche a vida de forma plena. Os salmistas afirmam que essa felicidade só pode vir do sempre eterno Deus. Na sequência, vamos analisar o seguinte: o texto base para tudo que iremos conversar daqui por diante está registrado em Mateus 5, versos 3 a 11. Vou ler para vocês essa passagem conforme a melhor tradução possível, baseada nos originais em aramaico. Bem-aventurados os necessitados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque sobre eles estarão as misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que fazem shalom, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos amaldiçoarem e vos perseguirem e disserem contra vós toda palavra má, por minha causa, em falsidade. Contudo, é interessante nós apenas conferirmos, porque não vamos basear-nos em Lucas, mas o que Lucas registrou a respeito desse trecho do chamado Sermão do Monte. Isso está em Lucas 6, 20 a 28. Vou sugerir que vocês o façam, vocês leiam com cuidado e façam as devidas comparações. E antes de avançarmos, preciso fazer uma pergunta primeiro ao amantíssimo irmão Marcelo e depois a vocês. Amantíssimo, quanto tempo decorrido? 19 minutos e 8 segundos, irmão. Minha matemática hoje chegou perto, que já estamos finalizando. Minha voz já está falhando, mas eu quero fazer-lhes, antes que ela cesse, uma pergunta. O nosso propósito, e também objetivo, é levar as pessoas para Deus? Respondo-lhes, não, não e não. Ao contrário, nossa missão ordenada pelo Mashiach é sair pelo mundo e levar Deus às pessoas. Recordemos a ordenança de nosso Senhor Yeshua, pronunciada em Mateus 28, 19, cujo estudo
querendo Deus e assim o permitindo, iremos continuar brevemente. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E acrescento, essa é a nossa missão, ir pelo mundo, sim, fazer discípulos, levar os ensinamentos do Mashiach a toda a gente, mas digo com suprema alegria e total dedicação. Reflitamos sobre isso. Encerro e provisoriamente digo amém, amém.